Dando um pulinho aqui no portal flashkit.com, é o maior portal de acervo de conteúdo free, né, de trabalhos livres de diversos profissionais aí, autônomos, produtoras, estúdios e demais, de efeitos sonoros e trilhas, né, os famosos jingles, né, que são os efeitos, são na realidade pequenas músicas, né, baseado no instrumental, onde sem emenda, ou seja, você não percebe quando começa ou quando termina a trilha sonora. A gente vai dar um pulinho aqui em Sound Effects, que são os efeitos sonoros, está buscando aqui algo de vento, que é o famoso wind, né? Tá aqui, ó, tem Ambience, Environment, né, que seria o efeitos de ambiente, ou Nature, né? Dá um pulinho aqui, ele mostra, o legal é que assim, antes de você baixar, ele tem três formatos, que é o formato do Flash, o Fast Track, que não nos interessa, MP3, que não tem problema, porque é para efeito sonoro, então MP3 é um formato de áudio que suporta sem problema algum. E o Wave, que é considerado formato de excelência, porque não é compactado e você pode aumentar o som até a altura que você bem entender, que você não vai perder qualidade, ou seja, se você colocar um arquivo no formato Wave em aparelhos aí sonoros, por exemplo, você vai jogar videogame no home theater e vai colocar no último volume, com certeza com o Wave você não vai ter problema algum. Já com o MP3 você teria sim. Porém, como é para efeito sonoro e não trilha sonora, então não indifere, tá? Então você vai aqui o Wide, né? Que é vento, tem 5 tipos de arquivos aqui. Você vê que ele subdivide em categorias. E o que é legal aqui, ó, ele mostra o tempo da música, né? Aqui em length, é comprimento, tá aqui 7 segundos. A taxa rate, né, a sample rate, que é o que? A taxa de qualidade de transmissão, a partir de 40 mil é considerado excelente qualidade, tá? Abaixo disso é considerado qualidade mediana ou ruim. E aqui tem o tamanho do arquivo. Para você ouvir, é só clicar aqui. No caso aqui tem 7 segundos. 7 segundos é um tempo muito alto, né? Quer dizer, um tempo muito comprido para esse efeito sonoro de vento. Você pode colocar diferentes efeitos sonoros. Vou clicar aqui, ó, nesse aqui que é só 3 segundos. Tem uns aqui que são mais longos, 24 segundos, 21. Isso é praticamente quase um jingle, então não nos interessa. Vamos estar pegando esse aqui de 7 segundos para poder a gente estar vendo como é que trabalha. Lembrando que os sons, efeitos sonoros na engine são em 3D, ou seja, conforme a distância e posicionamento que você está no level, o som fica mais alto ou mais baixo. Clicou aqui no mesmo, é só escolher o formato, no caso eu vou escolher o Wave, não tem problema algum, ele já vai estar baixando. 3 segundos é muito curto, vamos pegar esse de 7 segundos, deixa eu ver se tem mais página, não tem. Alt E, volume, só para poder verificar aqui, esse de 12 segundos, parece que não é interessante. Esse de 21 segundos se mostra interessante, aí fala, poxa, mas o som é muito comprido, a gente pode digitar ele. Tem esse aqui de 24 também, vou fechar aqui. Esse é o de 7 segundos que já baixamos. Esse está ótimo, está perfeito. Ó, clicou aqui. Vou estar puxando ele, sabe para onde? Para nossa biblioteca lá, referente à aula 3. Então vamos dar um pulinho aqui na nossa pasta, né, que é direção de arte. 1, 2, 3, a aula 3 está aqui. Vou estar arrastando o mesmo, vamos estar aí editando ele pelo SoundForge. Fechar aqui, vamos ver esse aqui de 21 segundos. Clicar em Wave para estar baixando. Ele tem 1.5 megas, 21 segundos de comprimento dele, a taxa é de 44,100, que é considerada uma taxa ótima. Normalmente sempre tem os créditos, né, do autor que fez, né, bem como o link, né, então isso aqui é legal, porque inclusive às vezes dependendo do site do portal tem mais jingles free nesse que está cedendo, que isso é uma forma de estar divulgando os trabalhos, né, dos profissionais, bem como trocar figurinha, né, ou seja, é uma comunidade mesmo onde o pessoal está trocando aí elementos de trabalho para uso livre e irrestrito.
Esse aqui também é interessante, clicou em Wave. Prontinho, arrastou. Se você for, se você não tem instalado no seu computador, vamos estar aqui, ó, chamando. Vamos aqui, por exemplo, no Google. Vou digitar aqui SoundForge, que é um dos editores de áudio mais utilizado no mundo. Ele pertence à Sony. Hoje ele está na sua versão 10. Tá aqui, SoundForge, versão 10. Do lado do Pro Tools, ele é um dos editores de áudio mais utilizados no mundo. No caso, a licença dele não é tão cara, é a partir de $374,95. Tem a versão dele é gratuita, a versão trial por 30 dias, né? Para que você possa estar experimentando ele, e é ele que vamos estar utilizando para poder fazermos aí algumas alterações com relação a esses efeitos sonoros. Então, tá vindo aqui em Sony, olha, SoundForge versão 10. Ele é leve, fácil de trabalhar. Carregou, vamos vir aqui, ó, em Open. Escolha aqui o efeito sonoro. Vou dar um pulinho aqui, ó, em cursos, gestão de arte, aula 3, ó, pegar esse primeiro aqui, expandir. Vamos estar dando um play aqui para ouvir. O efeito sonoro tá ótimo, tá perfeito. Esse aqui eu vou estar só dando um ganho com relação a ele. Você tem ferramentas aí para estar aplicando aí efeito. Vamos ver aqui em volume. Tá dando só um pequeno ganho em porcentagem. 137 está ótimo. Já aplicou. Salvou, não precisa alterar em nada. Esse aqui tá perfeito. Vamos estar indo agora para o próximo. Vamos estar jogando aqui um efeito de fade in. Fade in e fade out são efeitos de aumentar ou diminuir o som de forma proporcional, em escala, né? A gente pode trabalhar com normalização também, e bem como o tempo, né? Você pode estar diminuindo o tempo do efeito sonoro. Agora o mesmo acontece não em 21 segundos, mas em 12. No caso, eu diminui o tempo aqui de transmissão do arquivo para 21 segundos para 12. Posso fazer um reverse dele, ou seja, para que ele toque ao contrário, olha só. Smooth é para estar suavizando o som, porque às vezes o som tem alguma sujeira, alguma coisa que esteja poluindo, você consegue estar aplicando o Smooth para estar suavizando. Deixa eu aplicar ele aqui, né? Deixa eu clicar do fora, vou dar um OK. E aí ele limpa o som mais. Esse som já é um som profissional, está totalmente gravado de forma limpa, mas às vezes você grava aí de alguma coisa externa, você pode utilizar um gravador profissional aí e estar gravando sons, efeitos sonoros aí a partir do mundo real. E aí com certeza você vai precisar passar aqui no editor de áudio para poder estar aí limpando, apagando as arestas, né? Deixando o som mais limpo e estando trabalhando com ele aí de forma aí, deixando ele ok para poder estar trazendo para a engine, tá? Aqui a gente tem o fade in. Você pode trabalhar de forma editável através do Graphic, e aí você vem aqui, você consegue estar, olha só, manipulando o volume. Você pode até cortar partes, né? Você pode, ó, onde você clica, você pode até cortar partes do volume, né? Então você pode, ó, você clicou, ele acrescenta uma edição de nó. Você pode abafar
determinadas áreas do áudio ou elevar o som delas. Então, aonde está essa linha lilás aqui, que eu estou manipulando com o mouse, é onde ele está delimitando que é o escopo, ou seja, a área de abrangência do áudio. Eu clico aqui 2 vezes e aí eu crio um novo ponto de controle, um novo ponto de edição de nó. Algumas áreas aqui, ó, por exemplo, eu vou abafar aqui algumas áreas, ó, e deixar outras maiores. Para poder ouvir antes de aplicar, eu clico aqui em Preview. E olha só que legal. Ele segue exatamente com coerência, aumentando o volume e diminuindo nos pontos que eu escolhi. Ó, se eu deixar, por exemplo, aqui assim, eu não vou ouvir nada, né, praticamente. Então eu tenho que deixar alguns pontos aqui liberados. Ó, vou clicar aqui, ó, 2 vezes, ó, pronto, deixei aqui. Estou seguindo mais ou menos a curvatura do áudio. Porém, alguns pontos aqui eu estou abafando, que nem esse aqui, literalmente. Outros eu estou deixando ele ir um pouco mais alto. E aqui mais baixo. Aí eu quero dar um preview, ó. Ouvir antes de aplicar. Olha só. Ok. Fica o meu critério se eu vou aplicar ou não. Eu dei cancelar, por quê? Porque aí eu quero estar mostrando para vocês aqui em Fade In também as opções de você fazer com que o áudio cresça ou diminua. Aí você vem aqui, Fade In, para poder estar ouvindo. Você vê que vai crescendo. Esse infográfico aqui, ele denota qual que é o ganho do som, qual que é a trajetória do áudio. Dei um stop. Aí eu vou dar um alt agora. No caso, como ele já tinha um efeito aplicado, ele aplicou um efeito sobre outro efeito. Então eu vou dar um Ctrl Z, ele voltou, dei 2 vezes Ctrl Z, então ele voltou à antepenúltima ação. Vou aqui em Fade Out, e aí ele faz o efeito contrário, ele começa alto e termina baixo. Agora sim, para mim tá ótimo, tá perfeito. Tem um salvar, claro que se eu não quiser sobrepor, eu tenho outras opções, galera. Inclusive é legal porque assim, se você comprou uma coletânea de efeitos sonoros ou gravou aí no formato track, que é o formato de CD, não tem problema. Você vem aqui, ó, Extract Audio from the Track, que é extrair conteúdo do CD, de áudio do CD. Você coloca o teu CD no teu drive e ele extrai tudo daqui. Tem também formatos diferenciados para estar salvando o teu áudio. Um dos formatos mais utilizados para quem é tecladista, por exemplo, é o formato MIDI. Dá para salvar também no formato MIDI e abrir também arquivos nesse mesmo formato. Você pode salvar como aí formatos MP4, MP3, além do próprio Wave, que é nativo já, entre outros formatos como WMA e WMV, que é do Windows Media Player, né? Então você tem todas essas opções aqui. Formato OGG, para quem não sabe, é um dos formatos mais utilizados de áudio para games também. Então pode ser em qualquer um desses formatos, não tem problema algum. Inclusive, deixa eu salvar esse aqui também no formato OGG, só para que vocês vejam. Ó, vou aqui em Open. Selecionei esse outro áudio, que é o terceiro. Só estou mostrando aqui para vocês as várias formas de você estar aí trabalhando com ele. Você vem aqui em Inverse Flip. Inverse Flip ele simplesmente flipa mesmo, né? Ele troca positivo pelo negativo. Volume aqui, você consegue estar aumentando o volume com relação ao áudio. Rotação, rotate, no caso, isso que eu acabei de fazer, né? Esse aqui é bem legal, o rotate o áudio. O que significa? Colocar em loop o áudio. O que é colocar um áudio em loop? Quando você ouve um som, normalmente você percebe quando a música começa e termina, o ponto de início e o ponto de fim. Quando você coloca um áudio em loop, não dá para perceber, porque o ponto de início é exatamente igual ao ponto inicial do áudio. Com isso, você cria uma atmosfera de efeito infinito. Então você não percebe quando começa e quando termina. E deixando isso em background, ou seja, de plano de fundo, quando você está jogando no level, quando você já está no módulo player, isso dá uma sensação muito legal de imersão. Né? E essa sensação de imersão é que vem a ideia que dá um ganho na atmosfera e faz com que você aí se sinta de certa forma aí com uma maior interação com relação ao teu player.
Então quer dizer, eu fiz efeitos aqui, eu fiz uma aplicação aqui simples de edição de áudio em 3 tipos diferentes de arquivo e agora e salvei em formatos diferentes. Vou salvar isso aqui também no formato OGG, além de Wave tem OGG, e vou estar aqui carregando agora a nossa engine para poder estar fazendo a aplicação no nosso level, para que vocês vejam como é que ficou a diferença de um áudio bem editado de um áudio simplesmente colocado. E estamos aqui no browser. Vamos lá no Polynor, no Iceland, na nossa pastinha. Vamos criar aqui, quando a gente vamos criar uma pasta chamada efeitos sonoros para poder a gente se organizar. Organização é tudo em qualquer projeto que você faça, principalmente na área de coisas, você vai arrumando formato. E acredite no que eu vou dizer, mesmo que você seja super organizado, você acaba se perdendo se você não der nomenclatura correta aos elementos e organizar eles, dividindo-os de forma coerente nas pastas. Então, uma pasta de arquivos de efeitos sonoros, nada mais justo que chamar de efeitos sonoros. Você vai saber que lá você vai ter todos os efeitos, como porta rangendo, como explosão, fumaça, fogo, vento, etc. Vai estar tudo lá. Então, vamos aqui na pasta de direção de arte. Vamos estar vindo aqui e vamos estar importando. Inclusive, deixa eu estar mostrando aqui para vocês, ó, o formato Wave está aqui como um dos formatos de áudio que ele aceita sem problema algum. Então clicou aqui, ó, selecionou os 3, é só mandar abrir. Então vamos jogar aqui, ó. Eu estou jogando aqui como Sound Effects, ou seja, efeitos sonoros. Vou dar um OK, perfeito, está aqui. Ó, clicou. Você já consegue ouvir. Ótimo. Tá salvando a pasta, botão mouse. Perfeito. Vamos carregar o nosso mapa. Tá aqui o Polo Norte. E aí o que a gente vai estar fazendo? Vamos distribuir esses 3 efeitos sonoros em diferentes áreas do nosso level. Vou aqui a área de topo. Aí separa, ele clica e cria uma janela, né? Eu não vou querer isso, eu quero só que ele expanda essa janela de topo, que está de ótimo tamanho. Aqui a gente consegue ver perfeitamente o elemento com relação a sistema de partículas que simula a neve. Aqui esse elemento em formato em cabeça de águia é o nosso High Fog, que é o elemento responsável pela criação de neve, que já aplicamos. Tem aqui a malha líquida responsável pelo rio e agora vamos estar aí aplicando esses nossos efeitos sonoros. Então vem aqui, seleciona o primeiro, botão direito do mouse, está aqui, ó, Ambient Sound Simple. Já traz o nome do arquivo e tudo, tá? A gente só aplica. Veja o que é esse halo azul. Quando a gente aplicou, vou até teclar aqui o botãozinho A que joga para o Hector. Tá aqui o ícone em formato de áudio, né? Esse ícone em formato de speaker. Ele é de alto-falante, ele está denotando que vai ser responsável por emissão de um efeito sonoro em 3D. O que significa isso? Significa que, dependendo do posicionamento que você tiver com relação ao ponto de origem do efeito sonoro, você pode ter um ganho à direita ou à esquerda, um som mais grave, mais fino, mais agudo. A sensibilidade com relação ao áudio difere. Então, isso é o que a gente chama de um efeito em 3D, porque ele vai diferir com relação ao teu posicionamento no level. Botão direito do mouse, Ambient Sound Simple Parts. O que a gente está fazendo aqui? Vamos estar associando com aquele do browser. Aqui você vai ter canais aqui. Primeiramente vamos estar associando aqui, ó, o Wave, como eu já tinha selecionado no Content Browser, ele já associou aqui. Aqui eu consigo estar delimitando o volume, a atenuação, eu consigo estar colocando elementos de distância mínima e máxima. Então eu estou vendo aqui, ó, vou jogar aqui, ó, elementos mínimos de distância 10 e máximo 300. Esse halo azul é a área de abrangência do som. Então você vê que ele trouxe aquele halo grande, eu já diminui ele. Vou estar jogando aqui, ó, o elemento mínimo 50, que é essa área do halo menor, ou seja, aqui é a área mínima de abrangência do áudio e aqui é a área máxima de abrangência. Eu vou estar jogando entre 1000 e 300, perfeito? Ok. Agora eu vou estar jogando aqui os outros 2 elementos. Deixa eu dar um zoom out aqui.
Vamos ver, claro, não se esqueça, dá uma olhada, não é porque ele está ele é 3D que se ele estiver abaixo do level você vai ouvir ele, muito pelo contrário, você não vai ficar abafado ou nem vai ficar, ou nem vai ser possível, né? Então vamos clicar aqui, front, né, ó, direito do mouse, colocar aqui, estou na visão front, que é a visão frontal, clica aqui, vou colocar mais ou menos a essa altura aqui, perfeito. A gente volta para que é o side, né? Vamos lá no canto browser, seleciono o segundo tipo de áudio, então de topo, vamos estar aqui selecionando, colocando o terceiro elemento de volume, tá aqui, ó, Ambient Sound Sample. Você vê que ele está já o halo, uma abrangência bem grande com relação ao mesmo. Vamos procurar não deixar os efeitos sonoros se chocarem. Por quê? Porque senão você vai ter aí o que a gente chama de poluição sonora. Por exemplo, quando você está na rua, você ouve barulhos de carro, pessoas andando, conversando, etc. e tal. Isso a gente chama de poluição sonora. Poluição sonora não é uma coisa coerente em level de game. Por quê? Porque ela causa confusão, irritação e não te deixa e não te dá coerência e discernimento pro roteiro do game. Então, assim, nunca é bom trabalhar com poluição sonora, a não ser que seja o objetivo do roteiro do game. Só que no Polo Norte, poluição sonora é a última coisa que vai existir. Então, dentro da coerência do roteiro do level, não vai caber a gente colocar aí sons diferentes, de ventos diferentes se cruzando. Então, procura estar delimitando aqui, ó, com o botão direito do mouse. Aí você vem aqui em Radius. Inclusive o volume, você pode fazer uma oscilação entre volume máximo e volume mínimo. Isso é legal, porque aí você cria um efeito mais... Volume de vento é um volume que oscila, então você cria um realismo maior. Vou jogar aqui entre 1000 e 2000, a distância de abrangência desse áudio. Colocar ele parte de partículas, do sistema de partículas aqui dos flocos de neve que caem do topo da montanha. E numa visualização aqui frontal, vou subir. Então ele vai ficar mais ou menos aqui, perfeito. A visão de topo novamente, está adicionando o terceiro áudio. Botão direito do mouse, pode ser aqui, não tem problema. Tá aqui, Add Ambient Sound Sample, perfeito. Ele sempre vem aqui com esse áudio super grande, mas como eu já disse, não pode deixar os halos se chocarem. Se eu for aqui e segurar a tecla Shift e selecionar esse outro áudio, olha só, selecionei dois áudios. Vejam que as ondas deles, eu segurei a tecla Ctrl, cliquei em um elemento de áudio e depois cliquei em outro. Observe que as teclas não, o halo dos três, no caso desses dois aqui, eu vou selecionar o terceiro para que vocês vejam que esses dois principais aqui à minha esquerda estão se chocando. Então é o que a gente chama de efeito de onda sonora em colisão de efeito de onda sonora. Isso não é legal, é o que causa a poluição sonora. Então o que a gente vai estar fazendo? Vamos estar diminuindo o desse aqui, esse último que adicionamos, desse último efeito sonoro. Está jogando aqui algo coerente entre 500 e 1200 com relação à parte de abrangência e atenuação, tá aqui. E assim a gente mantém uma coerência. Aumentar só um pouquinho, ó, 1500, mover um pouquinho para cá. Vamos ver aqui, jogar aqui uma variação também com relação à parte sonora entre 1 e entre 0.1 e 1. Uma variação frontal. Subir aqui um pouquinho. Ótimo. Salvar. Minimizar aqui. Clicar em Home. Perfeito. Clique em Player. Olha só funcionando. A neve indo, ela está numa altura que é a partir das montanhas, né? Se você está navegando, o ambiente vai sendo renderizado em tempo real, o que a gente chama de real time, ou seja, conforme você vai no level, o mesmo vai ser renderizado para você.
próximo vídeo a gente vai tratar elementos de colisão, que é algo que a gente não tem em relação à parte limiar do